Muito bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando a nossa quarta-feira, hoje feriado nacional aqui no Brasil. E sempre que se repete a cada ano esse feriado nacional, eu levanto uma questão e me pergunto: o que estão fazendo os deputados evangélicos no Congresso brasileiro? O que fazem os deputados chamados cristãos ou evangélicos? Para que foram eles eleitos? Por acaso não é função dos deputados fazerem leis justas, leis que estejam em harmonia com a nossa Constituição? Entretanto, quando olhamos para a lei que determina feriado de 12 de outubro, nós encontramos uma lei inconstitucional, injusta, criando um feriado, porque a lei diz que 12 de outubro seja feriado para que todo o povo brasileiro adore, venere a padroeira do Brasil. Aí levanta uma questão: é o Brasil um país laico, o Estado brasileiro um Estado laico ou não? Tem o Estado o direito de promulgar uma lei determinando uma atitude religiosa do povo? Questiono: pode o Estado estabelecer uma lei determinando que todo o povo adore a uma certa imagem, ou que o povo se curve ante uma imagem de escultura? E aí eu me pergunto: o que estavam fazendo lá os deputados evangélicos no dia 30 de junho de 1980, e o que faz ainda hoje os deputados lá que não propuseram revogar esta lei? A lei número 6.802, de 30 de junho de 1980, diz o seguinte: declara feriado nacional o dia 12 de outubro, consagrado a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. O presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É declarado feriado nacional dia 12 de outubro para culto público e oficial a Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Brasília, 30 de junho de 1980, no ano 159 da independência e ano 92 desde a proclamação da República. Não foi simplesmente isso. Passou diante de deputados evangélicos, os deputados evangélicos continuam em Brasília não fazendo nada. Bando de gente que não representa o povo evangélico, porque se representasse o povo evangélico, já tinha entrado com uma
um embargo a esta lei por uma questão constitucional. Primeiro, porque o Estado é laico, o Estado não pode legislar em termos religiosos, interferir nas religiões. E segundo, porque esta lei é discriminatória. É uma lei que determina que hoje o Brasil tem que parar para cultuar a uma imagem de escultura. Então isso é antibíblico e é ilegal porque o governo não tem o poder, o direito de fazer com que os crentes oficialmente parem para isso. Alguém pode questionar, mas o governo vai obrigar o crente a adorar a imagem de escultura. Deixa eu dizer, se você tem uma empresa, você é obrigado a não trabalhar nesse dia. Você é obrigado a fechar a empresa nesse dia. Você é um empresário, você não pode. E o texto diz que você tem que fechar a empresa para adorar a imagem de escultura. Então, não está na hora da gente mudar esses deputados todos que se dizem crentes, estão lá. Tá bom? Parece que quando a gente começa a falar sobre isso, a internet começa a dar pânico aqui. Deu uma cortada aí. Mas isso apenas me traz assim, um certo aborrecimento por ver que o povo evangélico está sendo manipulado pelos seus próprios representantes, por aqueles que foram eleitos com os votos do povo evangélico para que fossem feitas leis justas. E a função do deputado é vigiar isso. Um deputado evangélico, amigo meu, eu questionei exatamente essa questão desta lei específica. E ele me disse, olha, Álvaro, o que acontece às vezes é que eles aproveitam a hora que a gente não está e passam esse tipo de lei. Eu disse, uma obrigação sua é estar lá. Aí depois um outro deputado foi mais claro e disse, sabe, o que às vezes acontece no Congresso é que quando a lei ela vai de encontro aos nossos princípios, às vezes o próprio líder, o secretário, o presidente da Câmara, ele sugere para a gente faltar naquele dia, para o nome da gente não ficar atrelado a isso. Então é pior do que a gente pode imaginar, irmãos. É pior do que simplesmente perder lutando, perder argumentar na votação. Aí estão os meus pássaros cantando, e aí entrou para casa. Então, irmãos, isso é revoltante a gente saber que passou e que há num país com a força de evangélicos tão grande, e há no país ainda leis que obrigam ou que determinam, né? Você pode obrigar, porque só falta obrigar, porque a lei está aí, irmãos, dizendo que é feriado para que o povo cultue, para que o povo adore, para que o povo venere a padroeira do Brasil. Então eu não vou jamais aceitar um negócio desse. Deixa eu cumprimentar o pessoal aí, a Elaine Reis está aí com a gente, a Nelly do Aguimar, Deus abençoe, a paz do Senhor, Elizabeth Tamashiro aí no Japão, meu amigo, compadre Samuel Santos, já começamos a ler o livro, e eu vou tirar hoje o feriado para a leitura do seu livro. Gente, impactante. Eu vou falar mais daqui a pouco, quando a audiência aumentar aí.
mas impactante, fantástico. O livro do pastor Samuel Santos, Apesar das Forças Contrárias. Uma coisa tremenda, uma história de superação de vida, uma história de tenacidade. Ainda não consegui adjetivos suficientes para poder classificar esse livro, e eu trouxe, estou primeiro lendo para depois passar adiante e oferecer a outras pessoas, e o pessoal do Hope Center está lendo para poder divulgar esse livro. Então, um livro de uma inspiração muito grande, uma história de superação fantástica, que me inspira muito e tenho certeza que vai inspirar. Então, quem quiser adquirir esse livro, pode me pedir aí. Eu tenho esse livro aí, vou levar alguns para os Estados Unidos, viu? Então, quem está, digamos, tem mais facilidade de contactar-se comigo, pode contactar-se comigo, então direto com o pastor Samuel Santos, para que ele indique como adquirir esse livro aí. Mas é fantástico, vou levar alguns para os Estados Unidos e vou levar alguns para vocês aí no Japão, que precisam muito de uma inspiração de superação de vida. Vou levar, não posso levar muitos não, mas vou levar uns poucos aí para o Japão para vocês. Então, me agradou muito o livro, que eu fiz o propósito de ser um divulgador voluntário aí desse livro, principalmente porque conheço o autor do livro e sei que tudo que está ali é a verdade nua e crua, clara, e coisa fantástica mesmo. Então, daqui a pouco eu falo de novo desse livro aqui. E aí, cumprimentando aí, nós já temos uma quantidade de gente, Miriam Oliveira, Luiz Miranda, a Delfim, Luiz, a Eliette Augusto, minha irmã, estão conosco, Filemão Souza, Deus abençoe, a paz do Senhor, Cida, Reginho, Caleb, a paz do Senhor, Elizabeth Tamashiro aí do Japão, a Elaine Reis, Sara, Natan Souza, que dia maravilhoso aí, pastor Eliazar Secom, já estamos aqui em Minas, pastor, foi VaptVupt aí em São Paulo, voltei assim que peguei o material, mas a gente volta a falar aí, para recebê-lo aqui, acho que vai ser melhor recebê-lo aqui mesmo, pastor. Elaine Reis, vou levar um sim, é fantástico, Elaine, coisa que vale a pena. Então vamos lá, meus irmãos, hoje, e dentro dessa história de superação mesmo, nós temos que superar isso que acontece em nosso país. Nós vamos continuar meditando na lei do Senhor. Então é interessante o contraste entre esse feriado de 12 de outubro, que interessante que é também o dia das crianças, mas ninguém preocupa com as crianças não se lembra. O que está celebrando no Brasil mesmo, o que o povo está preocupado no Brasil mesmo, é em divulgar, e a televisão noticiário está constantemente falando então desse dia nacional de adoração a uma imagem de escultura. Que vergonha para um país do porte do Brasil, irmãos, ter que tolerar e engolir e saber que isso é por lei, irmão. Isso não é. Porque cada religião, eu quero deixar bem claro aqui, eu não estou aqui me opondo a que as pessoas pratiquem a religião que quiserem. Isso é problema de cada um. Minha função é pregar a Bíblia, pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. Mas não posso nem discriminar, nem impedir que as pessoas sigam a sua religião, não. Isso é decisão pessoal da pessoa, isso é o futuro da pessoa, digamos, é a eternidade, é uma escolha para a eternidade que a pessoa está fazendo, e pronto, se ela escolher um caminho que ele não lhe dê a certeza da salvação, da vida eterna, foi a escolha que a pessoa fez. Eu ouvi um tio meu perguntar diretamente ao bispo reitor da Universidade Católica de Campinas, onde eu estudava na época. E o tio perguntou para ele, falou: Excelência, existe esperança do meu filho, o filho dele tinha morrido, do meu filho ter ido para o céu? E o bispo disse: olha, segundo a doutrina da Igreja Católica, o senhor deve celebrar missa de corpo presente, o corpo estava nos Estados Unidos vindo para o Brasil, depois o senhor celebra a missa de 7º dia, missa de 30 dias, depois pelo menos
uma missa por ano para tirar a alma dele do purgatório. Aí meu tio perguntou, e quando é que a alma sai do purgatório? Com aquela pergunta eu percebi o bispo ficar rubro, né, vermelho, corou-se, e ele não tinha a resposta certa. Por um instante que parecia uma eternidade, ele fez silêncio e depois responde, diz, até aí a doutrina católica não chegou ainda. Então o povo segue a uma doutrina que não traz a certeza da salvação. O máximo que faz é levar a pessoa para o purgatório. Se conectou com a gente aí a Estela Unger, representando a família Unger. Deus abençoe a Estela, que está ali em Guaratinguetá, do lado mesmo de Aparecida do Norte, onde hoje há uma romaria imensa aí para Aparecida do Norte. Então, meus irmãos, vamos ler a lei do Senhor, porque a lei dos homens é tendenciosa, e no Brasil nós vimos isso, essa tendência, essa lei tendenciosa, inconstitucional, irmãos. Eu digo que é inconstitucional, não preciso ser doutor em direito para poder lhe assegurar que esta lei que determina a adoração à Virgem Maria, entre aspas, né? A lei número 6.802, de 30 de junho de 1980, essa lei é inconstitucional, porque ela legisla em termos religiosos, que não é função do Estado legislar em termos religiosos, porque a lei diz que é feriado para que o povo brasileiro adore, cultue a Nossa Senhora Aparecida, coisa absurda. Mas deixa eu dizer, irmãos, de acordo com a lei, então de acordo com a lei, se vamos interpretar a lei literalmente, o brasileiro que hoje não cultuar entre aspas, Nossa Senhora Aparecida, o brasileiro que não cultuar está quebrando a lei, está infringindo uma lei. Então, é a obrigação do brasileiro a cultuar. Aí nós, os crentes, perguntamos, quem vai me obrigar a cultuar? Exato, o governo não pode obrigar a cultuar, mas também não pode fazer uma lei que ele não possa fazer cumprir. Então o governo fez uma lei que não pode fazer cumprir. Os nossos deputados evangélicos, um bando de calça frouxa, todos eles. Só não vou citar o nome, porque os nomes que me vêm à mente são daqueles que são mais meus amigos chegados. Mas você também, meu amigo chegado aí, deputado federal, você é calça frouxa também. Pode falar com ele aí que eu chamei de calça frouxa, só não usei o nome, porque se eu não vou falar o nome dos outros, também não vou falar o nome. Mas até as eleições eu vou falar os nomes de todos. Eu vou pegar uma lista de todos os atuais deputados evangélicos que estão aí em Brasília, e vou citar inclusive o nome dos meus amigos aí, e dizer que esse bando de calça frouxa está aí permitindo que o Brasil tenha uma leis inconstitucionais, leis que interferem diretamente na questão religiosa, e nunca fizeram um manifesto sequer contra isso. Eles podem não ter força suficiente para derrubar a lei, mas tem que pelo menos registrar o seu discurso contra esta lei. Você tem que fazer isso, meu irmão, é o seu dever. Você tem de agora até a próxima eleição para poder fazer e publicar um discurso aí para que o povo saiba, o povo evangélico saiba que você se levantou contra esta lei, declarou a inconstitucionalidade da lei. Mas a questão é a seguinte, quando se prova a inconstitucionalidade de uma lei, aí não precisa quórum, não precisa quantidade para vencer, precisa qualidade de argumentação para poder vencer e provar que a lei é inconstitucional. E aí a Sandra Regina Diniz aí diz aí, mas é cada absurdo. É absurdo mesmo. Como é que pode uma lei dizendo que a 12 de outubro é decretado feriado para que todo o povo brasileiro cultue a Nossa Senhora de Aparecida? E quem diz que todo o povo brasileiro é católico? E quem diz que o governo brasileiro pode interferir na questão religiosa e determinar a quem o povo deve cultuar ou não? Mas está na lei, se está na lei, irmãos, lei supostamente é para ser cumprida.
Então teria que o governo sair punindo toda a gente que não cultua. Aí o governo, não, mas tem liberdade religiosa, cada um faz o que quer. Então, se tem liberdade religiosa, acabe com esta lei, porque esta lei está quebrando a minha liberdade religiosa. Eu estou hoje aqui quebrando a lei. Eu estou quebrando a lei. Eu não estou cultuando a Nossa Senhora de Aparecida dos católicos, né? A Senhora de Aparecida dos católicos, porque ela não é minha, não é nossa, não. É dos católicos. Mas foi justamente, veio um Papa ao Brasil na época e o Papa pediu ao presidente da República que decretasse um feriado da padroeira aí, e o presidente manipulou o Congresso para que fizesse isso aí. Ainda bem, irmãos, que o salmista ele fala de uma outra lei no Salmo 119, verso 41. Nós estamos agora na 6ª letra do alfabeto hebraico. Nós estamos aproveitando para ir memorizando, para cada um memorizando as letras do alfabeto hebraico, que nós começamos com alfa, desculpa, já fui lá para o alfabeto grego, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, e agora vamos ao Val. Então, neste alfabeto, que em hebraico a palavra alfabeto para eles chamam de Alafbet, o Aleph-Bet. Em português a gente diria o ABC, lembra? Antigamente a gente dizia, você já aprendeu o ABC? Então, em hebraico, eles usam a palavra AB para o alfabeto, Aleph-Bet. Então, a Elaine aí está se lembrando, foi a visita de João Paulo II ao Brasil. E João Paulo II, o Papa João Paulo II veio e como resultado da visita dele, foi criado esse feriado anti-evangélico, esse feriado anti-povo evangélico. E aí nós estamos convivendo com essa situação. Val, sexta parte do Salmo 119, que o meu filho está colocando também no YouTube para o pessoal acompanhar. Verso 41 diz: venham também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Então o salmista aqui, ele admite, irmãos, que nós precisamos da misericórdia. Só que eu quero trazer aqui para a lembrança de vocês o que temos insistido, que essa palavra misericórdia é tradução da palavra que originalmente seria amor infalível, ou amor que não decepciona. Esta é digamos, a expressão no original hebraico para a palavra misericórdia. Então, este amor que eu já mencionei para os irmãos, já devem ter decorado, Hesed, do hebraico Hesed, que é traduzido por amor que não decepciona. Então, para o português veio como misericórdia. Então, quando ele diz aqui, venha sobre mim as tuas misericórdias, este amor que não decepciona, ou seja, cobre-me, envolve-me com este amor que não decepciona, com o teu amor. E ele diz, e a tua salvação segundo a tua palavra. Ele pede, venha a misericórdia. Ele leva um tom de oração no Salmo agora, pedindo, Senhor, me envolve neste amor que não decepciona e na tua salvação segundo a tua palavra. Agora, vamos lembrar que a palavra salvação em hebraico, aqui, usada aqui, é a palavra Teshua. Se você já ouviu o nome de Jesus, o nome Jesus em hebraico, você vai ver que está bem similar. Jesus é Yeshua, salvação
Teshua. Então, quando nós olhamos essas duas palavras hebraicas, nós percebemos a similaridade. Que, na verdade, a palavra é uma sinônimo da outra. Que a palavra Jesus em si, Yeshua, é Salvador, ou salvação. E Teshua é salvação. Então, são palavras sinônimas. Então, aqui ele faz menção direta ao nome de Jesus, irmãos. Então, segundo a tua palavra, segundo os teus mandamentos, os teus estatutos, me envolva no teu amor, que venha sobre mim o teu amor, e venha Teshua sobre mim. E venha Jesus sobre mim, venha o Salvador sobre mim, venha a salvação, envolve-me com a tua salvação, segundo a tua palavra. Sempre envolvendo os estatutos de Deus, a palavra de Deus. Irmãos, é pela palavra de Deus que tem salvação. Não adianta uma lei brasileira mandar adorar esse, adorar aquele. Salvação é pela palavra de Deus. Verso 42, ele diz, assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. Então, na realidade, ele diz, eu terei que responder e terei o que responder. Então, eu terei resposta, assim eu terei resposta àquele que me afronta. Ou seja, qual é a resposta que eu tenho para quem me afronta? A resposta deve ser, eu estou debaixo da misericórdia de Deus. Esse salmo atribuído a Davi. Se alguém vem afrontar Davi e dizer, Davi, mas você cometeu tal erro, cometeu tal pecado. Se alguém viesse afrontar a Davi com a memória dos pecados que Davi havia cometido, ele responde, ele tem resposta baseado no que ele pede aqui. Senhor, venha o teu amor infalível, a tua misericórdia. Era a resposta que ele teria para as pessoas. Eu sou salvo por misericórdia, eu não sou salvo pelas minhas obras. Eu errei, eu pequei, Davi poderia responder. Eu pequei, errei, pequei gravemente contra o meu Deus, mas já veio sobre mim a misericórdia dele. Mas ele me envolveu com o amor infalível dele, e a salvação dele veio sobre mim. A salvação veio segundo a promessa dele, segundo a palavra. Então veja, no Antigo Testamento, Davi já vivia na esperança de Cristo, e ele menciona até o nome do Senhor Jesus aqui, numa dos seus sinônimos, né? Ao invés de Yeshua, Teshua. Na transliteração para o alfabeto românico, então nessa transliteração é só trocar o Y de Yeshua para T, e está a palavra salvação. Então, irmãos, que Deus nos ajude também a nos apropriarmos dessas bênçãos da palavra de Deus, nos apegarmos a esta salvação, nos apegarmos a este grande e imenso amor de Deus para com as nossas vidas, nos apegarmos mesmo e para termos como resposta a quem nos afrontar por causa dos nossos erros, das nossas falhas que já tenhamos cometidos, mas nós podemos dizer, a misericórdia de Deus me envolveu, o amor de Deus me envolveu. Pode me afrontar o quanto quiser, trazendo o meu passado, os meus erros, mas a misericórdia, o amor de Deus envolveu a minha vida. Verso 43, o salmista diz, de minha boca não tires nunca de todo a palavra da verdade, pois me atenho aos teus juízos. Então veja, a cada verso o salmista está aqui apegando a palavra de Deus. A cada verso ele consegue, e em 172 ou 172 versos, o salmista consegue em cada um deles usar um adjetivo para descrever a palavra, ou usar um sinônimo para descrever a palavra de Deus. Ele pede, não retires da minha boca de todo a palavra da verdade. Então o que ele quer é a palavra de Deus, ele sabe que a palavra de Deus é a palavra da verdade, tudo que está na palavra de Deus é a verdade. Eu nesse dia que comecei aqui condenando, lamentando o fato da lei brasileira decretar um feriado para adorar a uma imagem de escultura.
uma lei injusta, inconstitucional, uma lei tendenciosa para beneficiar a uma religião e atender ao pedido de um Papa. Foi por isso que a lei foi feita aqui no Brasil. Mas eu peço a Deus, Deus, não tire da minha boca a palavra da verdade. Eu faço coro aqui com Davi no verso 43, de minha boca não tires nunca de todo a palavra da verdade. Deus, não permita, Senhor, que eu deixe de pregar a verdade, porque a verdade tem que ser pregada, irmãos. Quantas igrejas estão hoje aproveitando o feriado aí do 12 de outubro para algum tipo de atividade, mas não se lembra de, nesse dia, aproveitar para condenar. Então, o dia 12 de outubro teria que ser um dia de protesto. O 31 de outubro é o dia do protestantismo, para quem não sabe. Não é uma lei brasileira, não é um feriado nacional. Agora, interessante, na Alemanha, sim, é feriado nacional. Na Europa, a maioria da Europa, 31 de outubro é feriado nacional, o dia do protesto contra a Igreja Católica. Então, há um feriado nacional, dia do protesto contra a Igreja Católica. Então, se existe essa lei, então que se crie uma lei, então, determinando o dia do protestantismo, ou o dia do protesto contra a Igreja Católica, porque o protestantismo é isso, foi protesto contra as doutrinas erradas da Igreja Católica. É essa a expressão protestante. Alguns evangélicos, eles não querem se dizer protestantes, porque já estão tão aliados com a Igreja Católica que não querem ser conhecidos como protestantes. Mas o protestantismo surgiu por isso. Lutero protestou contra os erros da Igreja Católica e esses erros não terminaram, esses erros não foram solucionados. Então é preciso, para balancear aí, que seja criado, que os nossos deputados aí proponham o dia do protestantismo se tornar feriado nacional. Agora, enquanto não se crie isso, os evangélicos deveriam fazer do 12 de outubro o dia do protesto contra a lei que fez desse dia um feriado. Só que os evangélicos também têm muita gente preguiçosa que gosta de aproveitar, que não quer trabalhar. Fala, não, mas eu vou protestar contra um feriado, um dia de ficar à toa. Mas é um dia de... Você está desfrutando de um feriado inconstitucional. E nós temos que lutar pela verdade. Esse feriado está dizendo que é um feriado para você que está desfrutando dele, para você cultuar a Nossa Senhora, entre aspas, Nossa Senhora Aparecida. Que Deus nos guarde dessa miséria, irmãos. Verso 44 diz: assim observarei de contínuo a tua lei, para sempre e eternamente. Então é interessante que agora o salmista ele está escrevendo pares de versos aqui. Porque um verso 21, 41 e 42, o 41 pede, venha sobre mim as tuas misericórdias. 42 diz, assim terei que responder. Então, um é subordinado ao outro. Verso 43 e 44, 43, é de minha boca não tires nunca de todo a palavra da verdade, pois me atenho aos teus mandamentos. Assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente. Então, ele diz, não retires da minha boca a palavra da verdade, porque estando em mim a palavra da verdade, estando comigo a palavra da verdade, assim, com ela na minha boca, com ela em mim, eu observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente. Irmãos, a palavra de Deus, a gente tem que observar continuamente. Eu não sei se alguns de vocês estão pensando em desistir e falar, eu só vou voltar agora a assistir depois que passar o Salmo 119, porque é muito repetitivo, toda hora falando da palavra de Deus, toda hora falando da lei de Deus, muito repetitivo, muito cansativo. Meu irmão, tinha que repetir mais vezes. Salmo 119, as famílias deviam estudar juntos, para mostrar para o aluno, mostrar para o seu filho, olha, a palavra de Deus tem valor. Tem tanto valor
que é o maior capítulo da Bíblia, é o capítulo que fala da Bíblia, que fala da palavra de Deus, que fala da lei de Deus. Então nós precisamos nos apegarmos aqui à palavra de Deus. São 176 versos falando da palavra de Deus, do valor da palavra de Deus. E nós precisamos estudar um a um. Por mais que seja repetitivo, é para a gente memorizar, para a gente guardar, irmãos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ela me ilumina. O salmista está dizendo assim: eu vou observar de contínuo e para sempre, eternamente, a tua lei. Verso 45 ele diz: e andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Mas a maior liberdade que nós podemos ter, irmãos, é a liberdade de quem obedece à lei de Deus, irmãos. Ele diz: eu andarei em liberdade, porque eu busquei os teus preceitos ou a tua lei. Mas o homem mais livre é o homem que cumpre as leis. Anda livremente. Não deve nada a ninguém. Não deve nada às leis. A pessoa que não cumpre leis, que burla as leis, está sempre com a consciência intranquila. Se burlou a lei penal, o Código Penal, está sempre com medo da polícia. A qualquer momento a polícia pode prender porque eu cometi um crime penal. Se burlou as leis fiscais, está sempre com medo de a fiscalização. E se a Receita Federal me pegar, estou perdido, como é que vai ser minha situação? Então as pessoas que burlam as leis vivem depois nesta situação difícil, irmãos. Agora, quem cumpre a lei, o salmista diz aqui no verso 45, andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. É isso, irmãos. Há muito tempo atrás, eu estava fazendo umas fotos ali em Nova York para o meu curso de jornalismo, isso já 30 anos atrás. E aí vi atividades policiais, e os policiais naquele tempo estavam assim, meio truculentos. Foi um tempo assim, muito difícil. E eu comecei a tirar foto, e os policiais não agradaram daquilo, e um deles veio com muita truculência para o meu lado, mandou parar de tirar foto, e disse: eu te quebro essa câmera. Eu virei para ele e disse: o que é que eu estou fazendo de errado? Quebrei eu alguma lei? Aí quando eu respondi com muita firmeza, ele simplesmente voltou as costas e continuou lá com a truculência que eles estavam prendendo a um grupo de pessoas, mas não puderam fazer nada. Mesmo eu, na época não tinha passaporte americano ainda, eu um estrangeiro no país, aliás, eu ainda estava aguardando sair o meu green card, então eu estava tecnicamente ilegal nos Estados Unidos, digamos, teoricamente eu estava ilegal, na prática não, porque estava em tramitação e o advogado tinha me dado o cartão e disse: qualquer problema que te acontecer, você entrega o cartão e diz que o seu processo está comigo. Mas até que o governo emitisse o meu documento definitivo, eu estava ilegal no país. Só que estava ilegal, mas não estava quebrando nenhuma lei. Então é interessante. Eu ainda não estava com um documento que dizia que eu estava legal no país, mas eu estava de acordo com a lei, tramitando a minha documentação. Mas o interessante é que naquela atitude que eu estava tirando fotografia ali e fotografando a atitude policial, foi para mim até uma oportunidade enorme, porque eram fotografias jornalísticas e não era aquele tipo de cobertura que eu tinha recebido a determinação para fazer, mas acabei fazendo uma cobertura policial. Mas ali a tranquilidade de quem cumpre a lei, de poder de cabeça erguida dizer que lei estou quebrando. Eu ando tranquilo, ando em liberdade. Então aqui, irmãos, quando a gente olha agora para o salmista, quando ele diz: andarei em liberdade porque busquei os teus preceitos. Ninguém vai poder me acusar de que devo alguma coisa. Então, irmãos, ensinar os nossos filhos a obedecer à lei de Deus, à palavra de Deus, irmãos, é uma forma de nós
é uma forma de nós podermos dar liberdade, ensinar os filhos a serem livres. Meus pais, eles sempre me ensinavam isso, de que deveríamos ser cumpridores da lei, porque cumprindo as leis, a gente tinha liberdade para poder viver, ir e vir. Eu me lembro que uma certa vez, aliás, eu coloco isso no meu livro também, o meu pai peitou um major do Exército, um oficial do Exército aqui no INSS, na época era IAPTEC, no ano de 1964, quando houve uma intervenção militar no IAPTEC aqui, nos institutos de pensão, e meu pai chegou aqui, eu estava com ele, eu era criança ainda, e vim junto com meu pai, e o meu pai viu uma fila enorme, era dia de pagamento de aposentados e dependentes, e estava uma fila enorme, a fila não andava. Meu pai chegou e perguntou por quê, aí falaram para ele, tem um oficial do Exército aí que está mandando em tudo aí. E ele mandou parar, porque a turma estava reclamando muito, ele mandou parar. E a fila não anda. Aí meu pai chegou lá, ele falou, onde é que ele está? Apontaram para a porta que estava. Meu pai foi lá onde estava o oficial e abriu a porta de uma vez e entrou gritando com o oficial. Disse, por que essa fila está parada aí? Então, manda pagar todo mundo e tal. E o oficial simplesmente obedeceu meu pai, sem saber o que era. Eu depois perguntei, falei, pai, se o oficial perguntasse quem é o senhor e quisesse saber suas credenciais, o que o senhor ia responder para ele? Ele falou, eu não pensei nisso, eu só queria defender aquele povo. Mas ele só o fez porque sabia que não estava fazendo nada ilegal. Ilegal era o que o homem estava fazendo. Então, irmãos, quando a gente cumpre a lei, a gente anda em liberdade. E se cumprimos a lei de Deus, irmãos, ainda mais temos essa liberdade. Deixa eu ler aqui o que a Anice colocou. Pastor Elvio dos Santos, eu tenho um aviso de suma importância, principalmente para os pastores. Tomem muito cuidado com o uso dos microfones, pois dentro há um revestimento de algodão misturado com, deixa eu ver isso aí, misturado com isopor, que causa uma virose nos pulmões e vai consumindo de pouco a pouco, não tem cura. Foi o que aconteceu com o pastor Claudinei. Mas espera aí, Nice, antes da gente assustar com uma situação dessa, o pastor Claudinei está com a virose nos pulmões, que não tem cura, e os médicos já determinaram que isso aí é de microfone. Nice, desculpa aí discordar, pode até ser que seja, mas desculpa eu discordar com isso, porque quanto pastor usa microfone, eu uso microfone a vida inteira, e agora porque houve um caso desse não se pode. Uma coisa dessa depois tem que ser provada cientificamente. Então, pode até ser que ele usou um microfone que estava contaminado com alguém. Então isso aí é natural, pronto, toda a gente pega o microfone. Então, o uso de microfone é questão de higiene. Então ele tem uma tampa, normalmente usa uma capa no microfone, aquela capa deve ser de vez em quando tirada e lavada para evitar a contaminação de várias pessoas usando o mesmo microfone. Mas não se preocupa não, Nice, isso aí não é nada de alarmar aí, de parar um assunto de extrema importância. Obrigado pela sua preocupação, mas não se preocupe não, porque senão a quantidade de pastor que já tinha morrido com o negócio de microfone, isso não, o microfone em si não traz nenhuma virose não. Ele pode ter pegado vírus de alguém que usou o microfone e estava doente, tá bom? Mas obrigado aí pela sua atenção aí. Que Deus abençoe aí. Aproveito aí então para cumprimentar aí o pastor o evangelista aí, Antônio Oliveira, Deus abençoe. Lucimar, Deus abençoe aí. Então, irmão, seguindo aqui, verso 46, o salmista diz,
Também falarei dos teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei. Falar dos testemunhos de Deus. Então aqui o salmista, quando a gente está com a verdade, a gente não tem que se envergonhar dos testemunhos. Nós vivemos tempo em que os crentes andavam muito envergonhados, assim, meio se sentiam discriminados, menosprezados, e não tinha coragem de pregar para pessoas digamos, de posição social mais elevada. E naquele tempo do salmista não era outra coisa, era pior ainda, a discriminação era muito maior. Mas ele disse, olha, eu vou falar dos teus testemunhos perante reis e não me envergonharei. Então, irmãos, nós não devemos nos envergonhar de falar da palavra de Deus, de testemunhar da palavra de Deus e dizer que a palavra de Deus é a verdade. Verso 47, e alegrar-me-ei em teus mandamentos que eu amo. Que coisa linda. Alegrar-me-ei nos teus mandamentos que eu amo. Amar os mandamentos, amar a lei de Deus, irmãos. Porque essa lei é perfeita. Essa lei não discrimina ninguém, irmãos. Ela se aplica a todas as pessoas. E a lei é tão fácil de entender. Porque a gente pega, são 613 mandamentos no total no Pentateuco. Só que Deus resumiu os 613 mandamentos em 10. E deu para Moisés. Moisés, esses são os mandamentos principais. Cumpra esses 10 que está resolvido. Aí vem Jesus e alguém pergunta, Senhor, qual é o maior de tantos mandamentos? Jesus pega e resume agora os 613 que estavam resumidos em 10. Ele resume os 10 em 2. E diz, eu vou te dar 2. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E segundo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Faz isso e você cumpriu toda a lei. Então, fantástico, irmãos. Qual o país que tem uma Constituição que, com 2 artigos, com 2 leis, resolve todo o tipo de problema? Se a pessoa obedecer esses 2 artigos, esses 2 mandamentos, a pessoa seguramente está obedecendo toda a lei. Então, só mesmo a lei de Deus. Verso 48, que é o último dos versos aqui. 48 nos diz aqui, também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos que amo. Meditarei nos teus estatutos. Então aqui está. O levantar as mãos é uma forma de honrar os teus mandamentos que eu amo. Levantar a mão é um sinal de aprovação. Eu aprovo, para mim é o que basta. Eu concordo. Levantar a mão é uma concordância. Amo os teus mandamentos e vou meditar nos teus estatutos. Então essa é a parte número 6 do nosso estudo do Salmo 119. Ainda temos bastante pela frente aqui, irmãos, e vamos com isso aprendendo um pouco do alfabeto hebraico, né, do alefbet hebraico, que já estudamos a primeira letra Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He e agora Val. Então aí estamos aprendendo esse alfabeto hebraico para seguirmos estudando a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar, terminando agora o nosso momento de estudo na palavra de Deus, agradecer a Deus pela participação de todos vocês. Eu sei que hoje, feriado aqui no Brasil, muita gente deixou para dormir, se deixou dormir até mais tarde, não se conectou, e alguns estão conectando agora, o pessoal está terminando. Mas olha, se você compartilhar, ele já fica guardado no seu Facebook, para você depois meditar na palavra de Deus.
E eu vou agora, ao terminar, eu vou me deleitar lendo o livro Apesar das Forças Contrárias, de pastor Samuel Santos. É o autor deste livro e eu convido a todos vocês aí a adquirir o livro. Vale a pena, é uma história de superação, uma história de vida mesmo. Eu vou estar divulgando esse livro aqui gratuitamente. Não é que o livro vai ser de graça, a divulgação é gratuita. O livro, obviamente, a um preço, mas vale a pena. São R$25, muito bem empregados aqui no Brasil. O preço dele nos Estados Unidos é $15, ao preço internacional deles, a questão de remessa e de etc. Então, para os que estão nos Estados Unidos, Japão e outros países do mundo, $15. Aqui, para o povo brasileiro, como a publicação foi no Brasil, então ele chega a um custo bem mais em conta aqui. Então, mas quem pedir aí nos Estados Unidos vai ter que submeter ao preço americano, mesmo que eu leve daqui, porque vamos ter que despachar esse livro. Eu vou levar muito, não vou levar 2. Se eu fosse levando 2 na bagagem, daria de presente para os amigos aí. Mas eu vou levar uma quantidade para que os irmãos aí tenham, porque o pastor Samuel, ele já se comprometeu que numa das viagens dele à área de Nova York, ele irá fazer assim um lançamento oficial, digamos uma noite de autógrafo, um dia de autógrafo aí. Ele irá pregar, porque é um pregador, ele vai pregar na igreja e os que estiverem adquirindo o livro poderá pedir para ele autografar esse livro. Vai ser uma coisa muito especial aí. Ainda mais quando você conhece o autor, vai ter a oportunidade de ouvi-lo ministrar a palavra de Deus. Mas que Deus te abençoe. Oremos ao Senhor neste momento. Querido e eterno Pai, quero agora orar, Senhor, pelos meus internautas, por aqueles que estão aí buscando, Senhor, aprender mais a Tua Palavra. Sela no meu coração, nos nossos corações a Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a viver esta Palavra. Pai querido, eu te peço, Senhor, pelo pastor Claudianor, Senhor, que está ali com aquele problema no pulmão, Senhor, o Claudinei, toma-o em Tuas mãos, Senhor, só um milagre para salvar a sua vida, mas o Senhor é poderoso para salvar. Deus bendito, eu te louvo, eu te adoro, eu te glorifico, Senhor, no nome de Jesus, o Teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Dá-nos, Senhor, um restante de dia na Tua presença, Senhor, um restante de semana abençoado por Ti, guardado debaixo da Tua mão de poder e misericórdia, em nome do Teu Filho amado. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E agora eu vou aproveitar o feriado e, ao invés de adorar a Senhora de Aparecida, eu vou ler o livro. Aliás, eu vou até lá dentro com a câmera para poder mostrar para os irmãos. Meu livro está ali dentro. Vou mostrar para os irmãos ali o livro do pastor Samuel Santos ali. Cadê? Deixa eu pegar o livro. Estou com uma caixa aqui no carro, mas estou com outros aqui dentro aqui. Então, não vou mostrar minha casa não, porque está uma bagunça. Se a Arlete estiver do outro lado e vir o que eu mostrar, ela não vai gostar não. Vai falar, você não está cuidando. Tá deixando a bagunça imperar ali. Aliás, glória a Deus. Então, meus irmãos, mas está ficando bonita a casa, viu? Aqui está o livro do pastor Samuel Santos. E agora eu vou descobrir um outro detalhe aqui na nossa câmera, se quando muda para o outro lado da câmera, se ela lê da forma correta. Então aí está, ó, a questão de... A câmera, nós descobrimos aí, irmãos, que a câmera do celular, ela funciona o seguinte: a câmera que volta para o lado da lente, ela inverte a imagem. Então a imagem está deste lado da câmera, mas se eu inverter a câmera agora, e agora eu acabei virando para mostrar a casa. Quando eu inverto e ponho aqui, a câmera da frente, ela inverte a imagem. Então está. Pessoal, vale a pena, quero dizer para vocês, vale a pena adquirir este livro, vale a pena ler este livro. É a história desse servo de Deus aí, que superou tudo. Deixa eu ler para vocês aqui
o que diz aqui no livro, na capa do livro, apesar das forças contrárias, diz: minha carreira de catador de reciclável a vice-presidente de multinacional. Então agora vocês perceberam? Ele conta a história de sucesso aqui para inspirar outros irmãos aí. E vale a pena, conheço e tenho, digamos, o privilégio de estar relacionado com ele como família. Nos aparentamos através do casamento de nossos filhos, né? Então, que Deus abençoe a todos vocês aí, em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado. Bom, Gicopede, Deus abençoe aí, mas você vai ter que agora salvar aí, compartilhar, para poder ter como assistir desde o princípio. Bom, Mário César, Deus abençoe. Rosilene Nascimento, Deus abençoe. Rivaldávio Pereira Santos, Deus te abençoe. Wagner Souza, também bênçãos de Deus para a sua vida. Berenice, minha irmã, Deus te abençoe. Nice Moreira, bênçãos de Deus. Então, todos vocês, que Deus muito abençoe e guarde a vida de vocês em nome de Jesus.